Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é Rodolfo Pereira. E aqui quem fala é Gabriel Peixoto e sejam muito bem-vindos ao StatCast. No episódio de hoje, nós iremos abordar o seguinte tema: estatística e ciência da computação para data science. E para bater um papo conosco sobre o mesmo, quem é que nós temos aqui hoje, Rodolfo? Temos nosso colega Antônio Marinho. Seja bem-vindo, Antônio. Pode se apresentar aí para a galera. Olá, meu nome é Antônio Marinho, como já falaram. Eu sou graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual da Paraíba e atualmente eu trabalho no, no NUDS, um núcleo de pesquisa da UEPB. Seja bem-vindo, mano. É uma satisfação você aqui conosco. Para começar, eu acho que. E aí, mano, como é que foi essa tua ida para a área da ciência da computação? Desde o segundo período do curso eu entrei no NUDS. Aí lá eu trabalhei com alguns projetos e depois apareceu umas ideias sobre ciência, ciência de dados e eu comecei meu estudo lá. Não tinha uma cultura lá de ciência de dados, a área ainda estava começando lá e atualmente, tipo, foi entrando mais gente lá. E os conhecimentos que você adquiriu na graduação, você acha que só eles é suficiente para ter pelo menos a base em ciência de dados ou você tem que buscar algo por fora para trabalhar na área? É, um conhecimento básico, sim, mas eu acho que qualquer conhecimento que você vai usar no mercado de trabalho em si, você vai dar uma estudada mais por fora, até para reforçar, porque normalmente o que se tem é uma base, então provavelmente você vai se aprofundar um pouco mais. Mas tem uma pequena base de ciência de dados na graduação da UEPB, em forma de uma eletiva e tem a parte estatística também é usado. Mas claro, se alguém for trabalhar em si nessa área, tem que dar uma estudada por fora. Muito bacana. Mas, tipo, voltando um pouco no tempo e tudo mais, no pré-faculdade, tu já queria essa área de tecnologia? Tu já era engajado, já pesquisava sobre? Como era? Não, eu entrei no curso, mais pensando no curso de ciências da computação, mas pensando em programação, nessa parte um pouco mais conhecida do curso, principalmente pensava mais em programação de jogos, essas coisas. Aí depois, ao longo do curso, eu fui vendo outras áreas. Como qualquer curso superior, você descobre novas áreas lá dentro. O mínimo interesse que eu tinha era mais em inteligência artificial, que não deixa de ser um campo que está interligado com ciência de dados. Então, você percebeu alguma diferença desde quando você começou a estudar ciência de dados para os dias atuais, em questão de material de estudo, comunidade, etc? Sim, sim. Tipo, eu não sei se mistura um pouco com a falta de conhecimento que eu tinha quando eu comecei a estudar no campo, porque eu sei que algumas comunidades que eu vejo hoje já existiam, mas eu acho que como teve um crescimento nessa área, tanto midiático assim, que a gente vê algumas coisas, quanto em aplicações em si, materiais ficaram mais fáceis. Principalmente quando eu comecei, eu via pouco material em português e agora eu vejo bem mais. Mas também se mistura aquilo, como eu não tinha um direcionamento muito grande, como eu disse lá, não tenho uma cultura de ciência de dados, pode ter atrapalhado. Além da minha falta de conhecimento em si. Mas eu acho que hoje, mesmo tirando esses fatores, a quantidade de material e tudo vem crescendo. Pronto. Um exemplo é porque não existia, eu acho que nenhum curso superior assim de graduação na parte de ciência de dados em si. E pelo menos as que eu conheço surgiram depois. Por exemplo, a da UFPP surgiu, eu já estava estudando sobre o assunto. Pô, e tipo, nessa tua jornada de estudo, no começo, assim, qual foi a maior dificuldade que tu teve de enfrentar, mano? Eu acho que mais isso de saber os materiais certos para estudar. Como
como eu disse, tipo, não tinha uma... Como lá não tinha pesquisa e já na área, isso dificultou. Mas quando eu comecei a achar algumas coisas em português, principalmente, facilitou. Porque antes eu estava muita coisa mais em inglês em si, mas cursos maiores era mais difícil eu conseguir assistir em inglês, tipo, o falas, essas coisas. Tem a área de matemática que muita gente não gosta, mas como eu sempre tive uma facilidade nessa área, para mim foi suave. Pô, pegando até esse gancho, o inglês sempre necessário. Se envolveu tecnologia, o inglês tem que estar no meio, para você conseguir conteúdo mais atual. Sim, tipo, claro que não é uma... No começo, não, principalmente atualmente, não se torna tão necessário, mas com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais necessário. Até, já colocando um assunto um pouco mais técnico, até documentação de ferramentas, de biblioteca, a maioria é em inglês. E você não vai encontrar alguma coisa mais específica em português, sim, em inglês. E voltando um pouquinho, mano, como é que foi que deu o estalo em você de trabalhar nessa área? Que você se interessou mesmo e viu que era uma oportunidade bem forte de emprego? Foi um professor, na verdade, que teve essa ideia de começar, de colocar alguns alunos para estudar ciência de dados. E como era uma área que eu tinha um certo interesse, assim, uma curiosidade, principalmente por essa parte de inteligência artificial e essa parte um pouco mais matemática, eu me ofereci para também compor esses alunos que ia começar a estudar. Do começo, meio que só ficou eu, mas depois foi entrando outras pessoas. E para quem está querendo começar agora na área, qual o dia que você pode dar para ele? Eu acho que tem dois grupos muito evidentes. Quem já está numa graduação e quem não está. Para as pessoas que não estão em graduação, nem eu posso dar uma dica muito forte, porque eu não comecei nesse nível, então não sei, mas procurar alguns cursos online, essas coisas podem ajudar. Para quem está em graduação, eu acho que pode ajudar a encontrar alguns, procurar projetos, essas coisas, ou até estar sozinho com cursos também. É isso, para a galera que está procurando cursos direto, aparece aí cursos gratuitos relacionados à ciência de dados, à programação, e é uma boa maneira de começar. Também é bom não. Isso em geral, esses cursos livres, assim, até que tem uma propaganda já muito irrealista, assim, trabalhe com. Faça um mês de curso e saia com emprego. Esses tipos de curso normalmente não são tão bons, porque dá uma visão errada de qualquer área. Isso tem muito tanto em ciência de dados quanto em programação em geral. Isso porque a área de ciência de dados, a área de programação, ela é bem extensa, né? Você não vai conseguir conhecimento suficiente para trabalhar em só um mês. Você pode Tipo, ter base. é isso mesmo, você tem, consegue uma base, principalmente em ciência de dados que tem muito assunto, em programação não, em programação, dependendo do nível, você é mais rápido você ter um know-how assim, para começar a evoluir mais rápido. Eu acho que a curva de aprendizado de ciência de dados demora um pouco mais a crescer. Tu falou anteriormente sobre inteligência artificial, que está meio interligado. Assim, o que interligaria a inteligência artificial com a ciência de dados seria o machine learning, né? Exato. Tu pode falar um pouco desses 3 pontos aí pra gente? Tipo, o machine learning, o aprendizado de máquina, é um campo muito presente em ciência de dados. Claro que tem algumas análises que não usam nenhum modelo
nenhum modelo de machine learning, mas a maioria usa, até os mais conhecidos, como carros autômatos ou outras análises, o próprio algoritmos de busca de sites como o Google, ou recomendações que aparecem no seu feed de Instagram, Twitter, quase todos usam um algoritmo inteligente. Bom, isso seria o machine learning, certo? Certo? Essa parte, tipo, machine learning, aprendizado de dados, é um campo do aprendizado de máquina, é um campo da ciência de dados. É uma das aplicações, mas tem diversas. Tem a parte um pouco mais analítica, que é um pouco mais perto da estatística em si. Essa parte já é uma parte mais perto da computação em si. Na verdade, é bem um intermédio, né, entre as duas, como a própria ciência de dados é. Lembrando aí a galera que ciência de dados, você não atinge o status de cientista de dados, porque hoje em dia também tem a graduação já, né, em ciência de dados, mas até, tipo, os únicos caminhos não são só a ciência da computação, a estatística, ou a própria ciência de dados. Tipo, é uma área muito interdisciplinar. Tu já teve experiência assim, tem conhecimento com pessoas que não vieram nem da estatística, nem da ciência da computação e atua na ciência de dados? Tipo, que eu conheci pessoalmente, não, mas tipo, eu acho que um dos casos famosos, assim, é o Marco Gomes e o André, que participam de alguns Nerdcasts. Um é formado em física e o outro é em letras em inglês, e os dois trabalham com essa parte atualmente um pouco mais de ciência de dados. Mas tem diversas pessoas que se formam em estatística, como fosse desse, em matemática tem um cunhos, em oceanografia tem um cunhos. Muitos desses estudos que normalmente, desses campos que normalmente o pessoal usa muito dados, análises, normalmente podem ir para a área também. Claro, alguns ficam mais numa análise mais estatística, mas claro que uma coisa, mas claro que podem ir para a ciência de dados mais ampla assim. É isso aí. Geralmente, quando a galera fala de ciência de dados, eles focam mais na parte de programação, pelo menos aquele pessoal que não é do meio acadêmico. E como o Rodolfo disse, ciência de dados, até mesmo a própria estatística, é meio que uma área interdisciplinar. Você pode usar ciência de dados em letras, em saúde, em oceanografia, como tu falou, em diversas áreas. Claro, tipo, essas áreas que usam dados já, usam estatísticas para ter resultados, podem ser usados facilmente alguns mecanismos de ciência de dados, que ciência de dados não deixa de ser não deixa de estar muito relacionado com estatística, né? Então, já que a gente está falando tanto sobre ciência de dados, o que é que faz um cientista de dados, basicamente? É um campo de trabalho muito amplo, assim, como eu já falei. Mas o básico é pegar alguns dados e analisar ele, tipo, até com modelos estratégicos já conhecidos, ou tirar algumas informação do dado, porque é aquilo, em computação em si e estatística também tem muito essa diferença do que é um dado e o que é uma informação. O dado é o dado puro, sem estar associado a nada. A informação já é algum resultado que você tira daqueles dados. Porque eu posso ter um número aleatório, mas tipo, esse número aleatório é um dado, mas se eu disser que esse número aleatório é alguma coisa, já isso já se torna informação. E claro, quando você trabalha com mais dados, tem mais informações que pode ser tirado. E sempre é bom lembrar, não quer dizer que alguns dados dizem alguma coisa que realmente aquilo é a realidade, porque os dados são só um recorte, né? E também sempre é bom lembrar que mesmo que os dados correlacionem com alguma coisa, não quer dizer que aquele relacionamento é o que causa. Aquela questão, né, de correlação não implica causalidade. Exatamente. Porque tem
muitas coisas que o pessoal faz algumas correlações, que é uma correlação alta e uma coisa não é a causa de outra. Sempre é bom lembrar disso. Tem até alguma galera que brinca com isso, né? Fazendo umas correlação bem zoada. Tem até um site, agora eu não tô lembrando o nome, que ele brinca justamente com isso. Quan- quanto mais o consumo de picolé, maior a quantidade de gente afogando. Quer dizer que os picolés estão afogando as pessoas? Não. É porque normalmente o pessoal consome mais picolé no verão. No verão o pessoal faz mais em praia, em piscinas, e isso causa mais afogamentos. Então, Pô, mas se a partir dessas correlação aí que a galera vê que, justamente como a gente disse, não implica causalidade, pode ter, tipo, interpretações erradas, né? Aí, sim, isso é uma grande preocupação para as pessoas sérias que lidam com tato, mas um exemplo é até no controle da pandemia a gente viu alguns estados sendo mostrados ou interpretados de maneira para enviesar alguma coisa. Por exemplo, quando você cita o número total de vacinação e não de porcentagem da população vacinada, que a gente viu muito isso. Num país pequeno, com uma população pequena, eles podem ter vacinado muito menos que aqui, mas a porcentagem da população vacinada é muito maior. Então, leva a crer uma conclusão totalmente irreal dos dados. Ou até, tipo, nesses exemplos mais esdrúxulos que a gente deu. E levando até para outros dados, por exemplo, que normalmente isso pode ser usado até, por exemplo, como a maior parte da população carcerária é de pessoas negras, pessoas usam isso para dizer que elas têm uma maior propensão para cometer crimes, que é totalmente real. E, tipo, analisando os fatores sociais, de a população mais pobre e tudo mais, por causa de todo um contexto histórico, a gente sabe da realidade, né? É aquela coisa, o Estado por si só não tem sem nada, tem toda uma interpretação e também quando a gente lida com dados mais sociais, tem que ver toda uma análise social também dos dados, né? Não se pode pegar o contato e tirar ele totalmente do contexto. tu acha que, na verdade, eu não sei nem se futuramente, como eu vou dizer, mas tu acha que ou futuramente ou já a ciência de dados tem impactado em algum local, tu sabe se tem, nessa questão de combate à discriminação, essas questões das causas sociais e tudo mais? É aquilo, os dados refletem a nossa sociedade é racista, então até como os dados são tratados, e sem imagem é bem claro. Um exemplo há pouco tempo foi que aqueles termômetros que parecem uma pistola, que são com um laserzinho, quando era uma pessoa branca segurando aquele termômetro, ela identificava como um termômetro, e quando era uma pessoa negra, ela identificava como se fosse uma arma. Então, por quê? Porque as bases de dados tinham muitas pessoas negras com arma e poucas pessoas brancas com arma. E muitas pessoas brancas com o termômetro. Então tem que ter um cuidado muito grande com isso. Teve a questão também de um caso que eu vi, que eu não sei se tu tá ciente, que foi do algoritmo que era usado em tribunais dos Estados Unidos, que ele estava dando sentenças maiores a pessoas negras, né? É, como ele foi construído baseado nas sentenças anteriores, como os juízes por si só, de maneira ciente ou não ciente, davam penas maiores para pessoas negras, como a população negra carcerária era maior que a branca, ela estava dando maiores penas, que é aquela coisa.
os dados que foram utilizados refletem a sociedade atual e não o que a gente quer fazer mudança. Então tem que ter bastante cuidado. Outro exemplo foi algum algoritmo de contratação, que eu também agora não lembro a empresa, desculpa, que estava usando, que eles viram, tipo, análise por currículo, ele indicava mais homens do que mulheres para próximas fases, seleção de currículo, justamente porque era uma empresa de tecnologia e a maior parte das pessoas contratadas eram homens já, então enviesava mais. Eles até tiraram esse atributo, o atributo de sexo, mas mesmo assim o algoritmo estava enviesado por causa de algumas outras atividades que são mais associadas com o público masculino ou com o feminino. Então, mesmo sem essa informação, o algoritmo enviesava. Então, é aquela coisa. Os dados por si só não são bons nem maus. Usos que podem ser feitos com eles que podem atribuir. E claro, você tem que conhecer os dados para poder evitar essas coisas e até fazer testes para evitar essas coisas. Um exemplo também sobre captação de dados, que o pessoal ficou muito ciente assim, que algumas pessoas cooperaram, foi a CUFA, a Central Única da Favela, estava mesmo com boas intenções, estava fazendo estavam captando dados para reconhecimento facial, para entregar as coisas. Só que era aquela coisa, tinha muitas questões que não estavam sendo analisadas nessa, tipo, onde esses dados estavam sendo armazenados, e todo um contexto que as pessoas as pessoas que são de dados e estão mais preocupadas com essa parte, foram perguntar a eles se eles decidiram parar com esse reconhecimento facial. Até porque é aquela coisa, se alguém depois pegar esses dados, esse algoritmo de reconhecimento de dados, reconhecimento de faces, pode usar eles de uma maneira maliciosa. Até se alguém quiser ver mais, tem algumas matérias falando sobre isso. Até Nina da Hora, no Twitter e em outras redes sociais, ela fala bastante dessa questão. Recentemente foi muito discutido isso, essa questão de identificação visual, porque a China, eu não sei se ela já implementou ou se ela está querendo implementar isso na rua para reconhecer criminosos e tudo mais. Tipo, de acordo com eles, o discurso é que é para reconhecimento de criminosos, só que ninguém pode ter essa certeza, né? É só usado para isso. Não só isso. Já tem alguns. Eu não me lembro se foi realmente no Brasil ou foi nos Estados Unidos que uma pessoa foi presa indevidamente por causa de um desses algoritmos de reconhecimento facial. Então, porque é aquela coisa, conhecimento facial de indivíduo em si é muito complicado, porque tem muitos indivíduos, você tem que ter uma base muito grande, e até o uso disso em si só pode ser complicado. Fora que tem todo o fator biológico também do corpo humano, né? Que ele tá sempre em desenvolvimento. Sim, sim, até aquela coisa, uma pessoa vai ter menos imagem que outras, pode reconhecer como outras pessoas. Tipo, o Facebook identifica automaticamente umas pessoas nas fotos, né? Com aquelas marcações. Mas, tipo, se ela marcar errado, não tem nenhuma complicação. Se uma pessoa for. Não tem nenhuma complicação séria, mas se uma pessoa for reconhecido como um criminoso, isso pode dar vários problemas. Então,
É aquela coisa, sempre se tem que medir o risco também. O controle de risco é muito importante nessa parte de dados também. Assim como algoritmos em geral. Por exemplo, se um algoritmo um algoritmo simples falhar, é uma coisa. Agora, se um algoritmo de uma usina nuclear falhar, já pode levar muitas complicações. Sempre tem isso, sempre tem que ver o contexto como um todo. Sim. Até tem uns projetos bem legais no Brasil sobre dados públicos, tipo, que são muito interessantes, tipo. Há um tempo atrás, agora eu não lembro quantos anos atrás, o governo, tipo, obrigatoriamente tem que fornecer alguns dados publicamente. Então, as pessoas começaram a fazer análise sobre esses dados e também tem aquela coisa, não é só fornecer os dados. Fornecer os dados de uma maneira que possa ser legível, porque se fosse colocar num PDF mal formatado, tudo mais, é muito mais complicado você fazer uma análise desses dados de uma forma mais automática, fazer uma capturação desses dados. O projeto em si que eu falei é o Operação Serenata de Amor. Que quem quiser saber um pouco mais, é só ir no site deles, procurar no Google Operação Serenata de Amor, você encontra. Eles têm diversos tipos de análises, até controle de gastos, de deputados, senadores, presidentes, até outros dados mais importantes. Nas últimas décadas, cresceu bastante a procura por profissionais da área de dados, né? De dados, etc. O que você acha que pode ter causado isso? O que provocou esse boom na procura desses profissionais? Isso está, corta a parte anterior, está relacionado diretamente com o aumento desses dados, né? Porque hoje você fornece muitos dados seus só sem nem saber. Tipo, quando você usa redes sociais ou até um site qualquer, você deixa dados ali no site. Então, ou até os outros dados em si, com a informatização de alguns setores, foi crescendo a quantidade que eles geravam de uma forma digital. Isso facilitou os dados serem analisados. E até para eles tirarem informação daqueles dados. Porque é aquela coisa, não adianta nada alguém ter muitos dados se não tem informação que aqueles dados representam. E o nosso mundo hoje ele é altamente conectado, ainda mais que está chegando não, né? Em alguns países já está bem instalada a tecnologia 5G, mas com a chegada dessa nova tecnologia, principalmente aqui no Brasil, o fluxo de dados vai aumentar ainda mais do que ele já é. Sim, sim. Essas redes mais velozes, até na 4G, possibilitou o que o pessoal chama dessa internet das coisas, como é chamado, que é esses itens inteligentes que não são smartphones, por exemplo. Tipo, esses smartwatches, alguns equipamentos médicos, o caso meme que o pessoal sempre menciona, geladeiras e tudo mais. Gera muito dados, então. E como internet mais veloz, de mais qualidade, isso possibilita isso possibilita mais esses dispositivos inteligentes para tráfego de dados. E claro, tipo, sempre. E é claro, é meio difícil a gente controlar isso, mas é bom, pelo menos você estar ciente do que está fornecendo ou não hoje em dia. A maioria, se você ler os manuais de instruções, se aqueles códigos de termos que poucas pessoas leem, a maioria tem ali fornecendo dados demais de você.
tipo, dando dados que você nem sabe que fosse estar dando. Aqueles códigos que o pessoal nem lê, né? Só vai lá, marca, na hora que vê, porque a empresa sabe disso sobre mim. Mas você assinou lá o termo quando você comprou o produto. Exato, tipo, é, a interface inteligente tem muito disso. Elas dão muito dados seus e muitos delas têm microfones que são usados para algumas coisas que elas captam algumas coisas, além do seu funcionamento todo na TV, é disponibilizado para operadores. Claro, tem algumas que não tem isso, mas se você for ler, a maioria tem. Então, tipo, tem alguns estados que você nem sabe que está fornecendo. É basicamente como se a gente estivesse vivendo em 1984, né? Naquele livro de George Orwell, e tem um grande irmão que tudo observa. A gente não chegou, obviamente, nesse ponto, mas está quase. É claro, tipo, essa vigilância tem uma vigilância muito grande. Claro que não chega numa distopia como essa, mas tem. Você dá muita informação sem nem saber. Claro, algumas pessoas exageram. Por exemplo, que o seu celular está sempre te escutando. Já fizeram alguns testes que provaram que isso não é verdade. Mas é aquela coisa, às vezes você percebe uma recomendação só porque falou dela recentemente, não necessariamente que as coisas tudo tá discutindo o tempo todo. Mas claro, tem uma vigilância muito grande, porque você até informações, até padrões de comportamento que as pessoas não percebem, pode dar muita informação sem nem saber. Um exemplo clássico disso é que foi uma mulher nos Estados Unidos que lá tem muito isso de cartão de local em si, de loja em si, filiação de loja. E uma loja descobriu pelo status que ela fornecia no site que ela estava grávida antes da família dela. Então montou começou a recomendar mais essas coisas, montou até um panfleto, se eu não me engano, para casa dela, com promoções sobre artigos de bebês e tudo mais, por causa dos dados que ela fornecia. Agora, uma coisa um pouco mais leve e engraçada também, que há um tempo, eu não sei se ainda isso acontece hoje em dia, que o Walmart, ele colocava as cervejas perto das fraldas. Que fosse pensando assim, em alguns locais específicos, gente pensando assim, tipo, não tem nenhuma correlação, mas era aquela coisa. As pessoas que tinham filhos, assim, mais jovens, normalmente iam pegar uma fralda, aí via a cerveja ali perto e já pegava também. Esses supermercados, principalmente lojas online, eles analisam muito essas coisas de informação para saber como é melhor, como vender mais, né? Que é o que importa realmente. Mas entrando nesse ponto em que os dados podem ser utilizados pelo que tu disse aí, até para manipular a nossa. Não manipular, comprar uma coisa que talvez naquele momento a gente não precise comprar. Não existe nada que, sei lá, regulamento, ou tome cuidado, ou diga que tal coisa é perigosa. Não existe. Atualmente, muitos países estão tendo um cuidado maior nisso, em regulamentar como os dados são usados. Atualmente, no Brasil também foi voltado uma regulamentação sobre proteção de dados. A União Europeia já está há algum tempo trabalhando nisso. Até tá até algumas empresas estão se virando para se enquadrar nessas leis de proteção de dados. Isso em diversos outros países está se agilizando. Tipo, eu acho que o que mais subiu a atenção de muitos países foi principalmente pós-eleição do Trump,
que viu que lá viu que estava sendo usado alguns dados para direcionar uma votação e alguma coisa tipo, passando tipo, uma notícia certa no Facebook, que eu acho que foi o principal case lá. Principal case não. O Facebook lá foi o principal meio que foi usado isso, mas tinha diversas propagandas direcionadas com o seu comportamento. Para incentivar o voto, vamos dizer assim, em algum candidato. Isso é bem preocupante, né? Então, sempre tem que ter. Isso até já mudou algumas coisas. O próprio Facebook mudou algumas maneiras de você captar os dados deles, que era diferente. O Instagram, que também é do Facebook, mudou algumas normas deles. Por causa disso, as pessoas veem a utilização dos dados. Tem se falado muito em dados e tudo mais, mas, quais os tipos de dados? O que são esses dados? Dado é tudo que você deixa, né? Tipo texto. O mais clássico é os dados numéricos, né? Que são os mais simples, mas também tem os dados textuais, que tem um comportamento totalmente diferente de um dado numérico. Tem as imagens, que são dados em si. Que, pronto, eu citei muito exemplo ruim com imagem, mas tem alguns análises de dados que ajudam pessoas cegas a, por exemplo, ver uma foto, ver entre aspas, né? Saber o que está naquela foto quando está navegando pelo um feed, algumas coisas do tipo. Aí vídeos também são dados, áudio é dado, tudo no meio que você fornece, tudo que tem na internet ou no computador são dados, né? Aí, claro que tem dados que são um pouco mais fáceis e outros mais complexos de se manipular. E imagem em si só vem ganhando muito. Imagem por si só vem ganhando bastante. Imagens por si só, imagens e vídeos no caso, vem ganhando bastante visibilidade. Mas texto também ganha muita visibilidade, né? E todos os dados em si têm ganhando muita importância. Porque é aquela coisa, como viram uma importância, cada vez mais vem estudos nas áreas e tudo mais. O uso que a galera vê muito, acho que deve ser o mais famoso na questão de imagem e vídeo, devem ser os carros autônomos da Tesla, né? Não só da Tesla, mas depois esses carros inteligentes, eles usam diversos dados, alguns nem são imagens, são informações sobre o carro para conseguir fazer os pilotos automáticos, né, desses carros. Sim, eu me lembro que eu vi uma notícia que foi no Reino Unido, em algum local do Reino Unido, que a polícia abordou um carro automático onde iam duas meninas, na parte de trás do carro. E eles não souberam como proceder, porque elas disseram que não tinham, elas eram menores, não tinham carteira de motorista, só que elas disseram que não precisava por não precisar de um motorista. Aí Eu não sei de quanto foi essa notícia, mas, depois que surgiu esses carros autômatos que realmente têm uma autonomia muito maior, porque antes esses pilotos automáticos eram mais em retas, um controle menor. Atualmente, esses carros dirigem muito bem, mas também se correu atrás dessas normas, né, para regular isso, que, se eu não me engano, no Brasil eu não lembro como está isso, mas já teve algumas votações, mas em vários locais você tem que ter um motorista em si habilitado que esteja ali no volante, e toque no volante de tantos e tantos minutos.
para para o carro, para saber que tem uma pessoa ali. Só até mutaram nos algoritmos para que tenha essa obrigatoriedade de ter um motorista ali. Porque até qualquer coisa, né? O algoritmo pode falhar em algum momento. Exato, pode ter diversos problemas. E também entra também uma questão bastante ética aí, tipo, porque é aquela coisa, um carro autômato. Mas se tiver alguma situação com um pedestre ou com coisa do tipo, como ele vai agir. Isso de certa forma, é programado, né? Então tem que ter um cuidado. Que é aquela coisa, tentar salvar quem está dentro, quem está fora. Tem toda uma discussão sobre isso. Isso não é um assunto fechado. Tem toda uma discussão ainda rolando sobre isso. Fora que o principal ponto disso é que a ação humana ela não segue padrões. De uma hora para outra, o ser humano pode simplesmente atravessar uma rua e aí acaba entrando nesse ponto que você falou, né? Exato, eu não lembro agora se foi da Tesla isso em si só, mas em algum desses carros identificaram também como não tinha dados suficientes de pessoas negras, nos dados levantaram, identificaram uma pessoa negra como um mamífero e não uma pessoa, não humano, na verdade. Aí, tipo, isso também muda a tomada de decisão, né, do carro. Além do racismo por si só, que já é claro, mas, tipo, isso também muda a tomada de decisão do carro. Se isso pode causar um acidente e matar aquele... No caso, como ele estava identificando aquele animal, e, tipo, não leva em consideração que é uma pessoa, que é muito mais complexo, né? Mesmo com toda essa discussão também de pessoa versus animal e tudo mais. Sim, porque, tipo, no caso, pode ser que uma pessoa entrasse e como ele não estava identificando aquela outra pessoa como pessoa, ele priorizasse bater naquilo que, como ele caracterizou o mamífero, e mesmo assim causar um acidente ainda, né? Tipo, aquela coisa, numa situação de acidente inevitável, tipo, não necessariamente um acidente evitável, mas de um inevitável como o carro ia agir naquela situação. Eu tenho visto nas pesquisas também um uso de data science com os dados em áudio e tudo mais, de algoritmos que estão conseguindo criar textos, músicas, né? Até imitando as vozes de cantores já falecidos. Isso tem produção de texto escrito por si só, tem bastante. Um exemplo, até tem alguns algoritmos com discursos assim gerados e até notícias geradas. Fake news, que os textos são gerados automaticamente. Aí entra toda uma questão também. Mas, tipo, texto, imagens são geradas, tem um site bem famoso de... Em português, o site seria Essa Pessoa Não Existe. Que ele pega diversas imagens e gera automaticamente uma imagem de uma pessoa que ele não viu um padrão. Então, as pessoas não existem. Aí tem algoritmos que geram texto, vozes, que tipo, é uma questão bem complexa, né, sobre isso. Porque tipo, inicialmente esses algoritmos têm muita proposta de gerar voz para por exemplo, para esses assistentes virtuais. Porque provavelmente muita gente aqui já reparou que tipo, teve uma evolução muito grande. Se você pegar há uns 5 anos atrás, até 5, 6 anos atrás, eram muito robotizados as forças desses assistentes virtuais. E atualmente você ainda consegue identificar a maioria das vezes que não é humano, por causa de diversas coisas, mas já é muito mais parecido, né? E também de leitura automática, tem diversas... Isso também ajuda pessoas
secas ou com uma dificuldade visual muito grande, a ler alguns textos, ou até por comodidade em alguns textos que têm uma leitura automática, né? E geração também desses textos, também tem gerações de imagens. Aí entra também naquela questão de como essas imagens são usadas. Essas imagens são de pessoas reais, como essas imagens podem ser usadas de maneira maliciosa. Tem as deepfakes, né, que são imagens, vídeos usados com pessoas, normalmente isso leva mais para pessoas públicas, né, tipo políticos ou artistas, que toda a imagem, o vídeo, o áudio é gerado por computadores, não é real. Então pode ser que uma pessoa falou aquilo, tá no vídeo, mas realmente não foi aquela pessoa que disse. E aí entra em um grande problema, né? Porque como é que você vai provar que não foi aquela pessoa que falou realmente aquilo? Chega em um nível que essas alterações são tão perfeitas que você realmente não sabe se foi a pessoa, se foi uma inteligência artificial que criou. Exato, tipo, é uma questão bem complexa, que é bem, tipo, no escopo sobre... É uma questão bem complexa que é discutida, assim, principalmente com especialistas da área, principalmente especialistas de áreas mais, tipo, sobre ética, sobre dados, essas coisas. É bastante conversado sobre, né? Mas enquanto tem gente que usa dos algoritmos para esses fins maliciosos, tem gente que já está no combate também, né? Desenvolvendo algoritmos capazes de rastrear isso. Até nesses sites de verificações de notícias tem isso sobre se aquela notícia é verdadeira ou não. Pô, mas, tipo, vamos lá. Ciência de dados. Mas, tipo, dentro da ciência de dados só tem a função cientista de dados ou engloba mais coisa e tudo mais? É aquela coisa. A área em si é nova, né? Então, Ainda está nova, totalmente delimitada, né? a área em si é meio nova. Então, tem algumas funções que vêm surgindo até. Porque tem as funções mais óbvias. As funções mais definidas hoje é um analista de dados, que é quem mais mexe com essa parte de analisar os dados, e não necessariamente nessa parte de machine learning, aprendizado de máquina, tipo, é mais tirar informação de alguns dados. Tem o pessoal que realmente entra aí com machine learning, com tudo. Tem o pessoal que é muito responsável pelos dados, como esses dados vão ser armazenados. E, tipo, a gente pensa em contexto mais simples, mas chega em contexto que tem gigas, teras de dados, então tem todo um gerenciamento de dados que o pessoal que normalmente trabalha mais nessa parte é os engenheiros de dados. Tem os engenheiros de machine learning, que é esse meio campo entre tipo, quem é cientista de dados, que gera um modelo, isso ali, e para colocar isso num programa em si. Então, esse engenheiro de machine learning normalmente é esse intermédio entre um intermédio entre uma pessoa de um cientista de dados que gera um modelo de machine learning e realmente colocar isso num programa profissional. E também tem outros cargos, né? Então, você acha que é possível um cientista de dados trabalhar usando somente as ferramentas mais comuns, como por exemplo, o Microsoft Excel? Tem diversos níveis, né, de análises para ser feita, mas claro que alguém que quer fazer algumas análises mais complexas, gerar modelos de machine learning e tudo mais, vai precisar de ferramentas mais complexas, mas algumas coisas está para fazer, como
o próprio Excel da Microsoft, ou planilhas do Google, já tem algumas ferramentas de geração de gráficos e algumas informações que tá para ser um começo. E tem algumas ferramentas de que são mais nessa parte de visualização e algumas análises, como o Tableau ou Power BI. Tem diversos níveis, né? De ferramentas. Aí tem pessoas que vão para R, que é uma linguagem que é bem usada pelo pessoal de estatística, e tem também Python com diversas bibliotecas para isso. E outras linguagens de programação estão criando módulos de análise de dados também, mas atualmente as mais comuns são R e Python, né? E a pessoa também pode usar o Google Colab, né? Para ela poder programar em nuvem e usar Sim. computador. Tem várias alternativas. Sim, tem essas alternativas de usar os dados de nuvem e tudo mais. Até porque algumas análises desses, principalmente quando são muitos dados, são complicados fazer na sua máquina em si. Então, tem essas ferramentas em nuvens que tem uma disponibilidade grátis e também tem as com mais recursos que são vacas. A Google tem ferramentas dessa, a Amazon, que também trabalha muito com isso, também tem Microsoft. Essas grandes empresas de tecnologia, todas elas têm alguma coisa a respeito. Então, Antônio, a gente abriu uma caixa de perguntas no nosso Instagram e algumas pessoas que acompanham a gente fizeram algumas perguntas. Então, vamos lá, salientar a dúvida da galera. A primeira foi mandada pela @angabriele. A ciência de dados é utilizada na área de biologia e você conhece alguma aplicação? Assim como estatística tem uma importância muito grande, biologia, nas mesmas áreas também, tipo, dá para usar ciência de dados, né? E tem diversas outras utilizações, mas, tipo, na pandemia foi muito visto isso, algumas utilizações, até para, eu não sei o nome da área em si, mas o controle sobre aonde está tendo, não está tendo, estimativas de contaminação e essas coisas. Então, de alguns laboratórios, né? Laboratórios barra instituições que criavam aqueles modelos que tentavam predizer a quantidade de pessoas que iam ser infectadas, leito de UTI, né? É, não tem diversas aplicações nisso. Estimativas e tudo mais. Alguns usando os modelos puramente estatísticos, outros não, né? A segunda pergunta é da @x_eduardalima_x. Quais as aplicações de ciência de dados na área de letras? Tem diversas aplicações, principalmente em processamento de linguagem natural, nesse tipo de coisa. Não só em. Nem com essa pergunta rápida, deixa eu ver. Letras. Letras. Tem as aplicações envolvendo o processamento de linguagem natural, né? Toda a parte linguística e tudo mais. Tem até, por exemplo, o Translate, hoje em dia, o Google Translate, ele usa diversos mecanismos de PLN para traduzir, não é só um dicionário, né? Atualmente a gente consegue ver algumas coisas do tipo. Até tem algumas traduções estranhas por causa disso, porque ele não usa só um dicionário. Inclusive, a mesma pessoa, Eduarda Lima, ela fez outra pergunta perguntando o que é PLN. Você pode falar um pouquinho mais detalhado sobre o que é o PLN em si? É justamente o que eu tinha falado sobre processamento em linguagem natural, é processar texto em linguagem natural. É porque eu acho muito estranho falar linguagem humana enquanto não estou no meio. É justamente o que eu tinha falado antes, processamento de linguagem natural, né?
processar realmente textos, fala até. Aí tem diversos mecanismos, né? Mas. E lembrar que texto não. Tipo, diferenciar esses textos de categorias que são textuais. Que em estatística se vê muito isso, né? Por exemplo, você responder lá numa categoria sexo masculino ou feminino, tipo, isso é um texto, mas não vai ter um processamento de linguagem natural. No máximo para consertar algum erro de português ou coisa do tipo. Tipo, PLN não pode ter a ver com discursos. Por exemplo, eu vi que tinha gente usando esse algoritmo para criar discursos que adequassem ao nicho de público que eles queriam satisfazer durante a fala. Sim. Tem um, tem um processamento, tipo, tanto fosse processar nesse sentido de classificação, como é comum em machine learning em geral, mas também tem a parte de você criar, né? Tipo, criar mais textos, criar falas. Por exemplo, essas falas, atualmente, que são menos robotizadas, tem um alto índice de processamento de linguagem natural, né? Que se fosse pegar, nem precisa tanto, uns 4, 5 anos atrás, qualquer assistente virtual desses que falava era muito robotizado. Atualmente você ainda tá para perceber um pouco que é um robô ou não, mas é bem menos distoante, né? Essa diferença. Antigamente era muito nítido que se tratava de uma máquina. Atualmente é mais suave. O @bielomelo perguntou: a ciência de dados influencia de alguma maneira nas áreas de arte/desenho? Tem algumas redes neurais convolucionais que geram imagens, né? Geram diversas imagens, até baseadas em imagens já feitas e em pinturas já feitas. Tipo, é uma coisa interessante. Mas que eu saiba não tão diretamente. Então, tem as gerações automáticas de música. Alguns jogos usam algumas gerações meio automáticas já, mas tipo, eu não sei a que nível tá falando, mas tipo, tem essas gerações automáticas. Só para dar um complemento, eu vi uma reportagem que era sobre eles criaram, era tipo inteligência que você mostrava a ela uma imagem, um quadro, e ela identificava de acordo com tipo, ela é treinada com um banco de dados, com os quadros, aí ela analisava os traços, aí você mostrava um novo quadro e ela dizia quem era o pintor. E tipo, eles estão usando até para reconhecer obras antigaças que ninguém sabe quem foi o pintor. Eu vi alguma coisa desse tipo, mas eu não vi a fundo. Eu vi sobre alguns sobre isso, eu acho que de Da Vinci, que o pessoal tava reconhecendo como dela, mas eu não sei a fundo. Eu não vi nada a fundo sobre isso, não. O @FabianoFFGGG mandou a seguinte pergunta. Do seu ponto de vista, como se encontra o mercado de data science na Paraíba, em relação à oportunidade e remuneração? Eu tenho uma afeição bem superficial sobre isso, porque por enquanto eu só trabalhei no Nudes, né? Então, tipo, eu não posso ter uma afeição mais geral. Mas eu já vi diversas vacas sobre. Mas eu já vi diversas vacas disso. Claro, tem um hype rolando na internet sobre ciência de dados. E a dica que eu tô é. Não vai fazer um curso de 3 semanas e você ganhar 5.000 amanhã, que tem diversos cursos prometendo isso, né? Então, se fosse ver isso, você já não confia no curso. E também lembrar que quando você estuda um pouco estatística, que média é um ruim índice para isso, né? No caso, falando de média salarial, né? Por exemplo, você tem
4 pessoas ganhando R$ 1.000 e uma pessoa ganhando 6.000, a média faz, sei lá, pra cima. Então não confio muito em média salarial nessas coisas. Mediano ou mota, nesse caso, é muito melhor, né? Mas, tipo, pela pouca experiência que eu tive, eu tô vendo que tá começando a aumentar, né? A demanda e a procura. Até tem um professor da UEPP que tem uma empresa também, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem acompanhado nossa jornada nesse episódio até aqui. Eu agradeço de coração e até o próximo episódio. Muito obrigado, Antônio, pela presença, por esse bate-papo fenomenal aí com a gente. Valeu. Tchau aí para as pessoas que escutaram até aqui. E só lembrando aí que agradecemos bastante nossos ouvintes e também os nossos colaboradores, né? Galera lá da OVNI Design, da UFCG. Ô, galera, eles que fez nosso template aí do nosso podcast, nossa logo e mais algumas coisinhas aí que futuramente pode estar aparecendo. A gente agradece de coração por essa parceria. E você aí que tem seu negócio, tá precisando aí trabalhar sua imagem, equipe da OVNI Design, vamos aí deixar contatos na descrição para quem quiser entrar em contato com ele. Galera super profissional, super recomendamos. Valeu, galera. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Valeu, pessoal, e até a próxima.